Rádio AM Itatiba. Eleições Municipais 2024. E nós continuamos a falar de eleições municipais 2024 em Itatiba. Nossa conversa hoje é com o Vinícius da Costa. O Vinícius que aceitou conversar com a reportagem da Rádio AM e da CRN para falar da filiação partidária. Nós, mais uma vez, expressamos isso porque alguns partidos não estão respondendo aos questionamentos, da Rádio AM no intuito de entrevista. Mas, Vinícius, primeiro de tudo, obrigado, por nos receber e nos fale, você, como comandante agora do PCdoB, que firma a aliança, a federação, na verdade, Brasil da Esperança, com PT e PV ainda. Filiação, como que fica do seu partido? Satisfação. Muito boa tarde, Aloísio. Gratidão à Rádio AM e à CRN pelo convite, pelo espaço que estão dando, a oportunidade da gente falar. Bom, o PCdoB ele foi um partido montado recentemente a partir de uma articulação que nós achamos necessário fazer para preservar a Federação Brasil da Esperança, que é composta pelo PT e pelo PV. Então, nós montamos aí uma comissão provisória do PCdoB, porque se nós não fizéssemos isso, qualquer pessoa, qualquer partido poderia fazer, e qualquer adversário político nosso poderia intervir diretamente na nossa federação, e nós optamos pelo caminho de nos preservar, especialmente porque depois desse processo de filiação partidária, o saldo foi muito positivo, Então, a federação ela está com a chapa, eu diria, mais do que completa, porque hoje nós temos aí um excesso de contingente, então um excesso de pessoas que querem ser candidatas pela federação, tanto pelo PT e pelo PV especialmente, uma chapa muito forte, muito diversa, então tem mulheres negras, pessoas com deficiência, trabalhadores, tá? Então, esse processo de filiação foi um saldo muito positivo. E, para a gente, uma injeção de esperança é a conjuntura. Por que eu digo a conjuntura? Porque todas as vezes que houve um aumento de cadeiras na Câmara Municipal, o PT elegeu vereador, Então, a soma dessa abertura aí de mais 2 vagas na Câmara Municipal, mais a chapa completa do PT, que isso é fruto de muito trabalho da presidente do PT, Kátia Gold, também, e essa questão conjuntural, o governo Lula, com uma boa aprovação, indo bem na economia, faz com que a gente acredite que, no mínimo, o PT elege um vereador nesse cenário aí, a federação, no caso, Pode ser que ele venha do PV ou do PT. O PCdoB não terá candidato nessa eleição. Agora, Vinícius, pelo que entendemos, a inatividade do PCdoB já há algum tempo, mas era partido presidido por quem? Anteriormente, na eleição de 2016, o PDT ele foi presidido pelo Edivaldo Húngaro, ele fez parte da chapa do PDT. Lá em 2016, se eu não me engano, ele teve 4 candidatos a vereador. É um partido pequeno aqui em Itatiba, não chega a 100 filiados, porque carrega um estigma que o eleitorado de Itatiba não está acostumado, Só que nessa estratégia de preservação da federação era importante nós nos blindarmos, especialmente por conta dessa viabilidade que o Partido dos Trabalhadores e o PV têm nessa eleição, que não tinham antes, E aí nós assistimos na semana passada puxadas de tapete de todos os lados, e aí nós optamos por garantir o nosso, para não correr nenhum risco, e fincar o resultado e ir para a urna aí com essa disposição. Bom, como de momento o assunto que nós abordamos é filiação, mas soubemos de muitas pessoas que assinaram por um partido, se comprometendo com outro, e na hora H, agora vamos ver com relação à justiça o que vai decidir, mas que, ao que parece, é a última assinatura do último horário que é válido, Vinícius? Pode confirmar isso? Exatamente. Então, é a última assinatura, a última filiação, Porque, assim, os partidos, eles têm acesso ao sistema, e, por engano, eles podem acabar filiando, inclusive, alguma pessoa, se digita um número errado, eles podem fazer uma filiação. O que vale, de fato, é a ficha preenchida pelo candidato ou pela pessoa que quer se filiar ao partido. Então, é essa que tem validade. Tem gente que acaba aí na pressão assinando mais de uma ficha
E faz parte do processo político a pressão também. Só que o que tem validade é aquele último compromisso que o candidato fez, né? Exato. Agora, Vinícius, mais do que os pré-candidatos que serão anunciados aí futuramente após as convenções, a importância da conclamação para a população participar das eleições com o voto, que é um grande estigma que nós vemos, né? Muitas pessoas, tanto quanto descrentes da política, acabam por não votar. Apesar que a gente fala, os jovens principalmente têm uma missão muito importante da renovação. Justamente, Luiz, essa sua pergunta é perfeita, porque nós, inclusive, vamos organizar um calendário de ida às portas das escolas. Eu sou professor, sempre incentivo os meus alunos a tirarem o título, claro que em outras ocasiões que não nessa, porque nem estou lecionando em Itatiba esse ano, mas sempre incentivo-os a tirar o título, participar do processo político, porque apesar da democracia ser um regime muito frágil, de muito conflito, muito hostil com algumas pessoas às vezes, é o regime da participação. Se a gente não participa dos processos de decisão, alguém vai acabar decidindo por nós e provavelmente esse alguém é muito diferente. E é como é a composição da Câmara Municipal hoje. Então, pessoas decidem pela gente, pelos trabalhadores, pela juventude, pelas mulheres, que são muito poucas lá dentro, e essas pessoas acabam decidindo o nosso futuro, né? E a ideia do PT e do PV e do PCdoB é justamente subverter essa lógica. Então, eu faço um apelo especialmente aos jovens, aos estudantes, aqueles que tiveram aula comigo, para tirar o título de eleitor, para regularizar o título de eleitor e participar das eleições desse ano, que vai ser fundamental para a mudança aí dos rumos de Itatiba, por uma renovação na Câmara Municipal, para subverter essa lógica mesmo de fazer política, que é muito centrada em algumas poucas figuras que utilizam algumas pessoas no processo eleitoral e as descartam depois do processo. A ideia da nossa federação é fazer um trabalho contínuo, com seminários, formação política, que o partido não termine no dia 6 de outubro, mas que ele continue pelos próximos 4 anos. Bom, Vinícius da Costa, obrigado por nos receber. Vamos conversar, né? A partir, creio eu, do final de julho, quando, após as convenções, a lista, né, dos candidatos oficialmente será lançada. Por enquanto, todos são pré-candidatos a vereadores. Obrigado, hein? Muito obrigado, Aloysio, a Rádio AM, a Rádio CRN. O espaço é fundamental para a democracia. Gratidão mesmo. Rádio AM Itatiba. Eleições Municipais 2024.